Se você tem entre 70 e 80 anos e ainda consegue fazer as 8 coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo, então eu preciso te dizer uma coisa logo de cara, olhando no seu olho. Você é uma joia rara. E eu não estou falando isso da boca para fora para te agradar. Estou falando com base no que eu vi de verdade ao longo de mais de 20 anos como enfermeira. A maioria das pessoas da sua idade já perdeu pelo menos metade dessa lista, sem nem perceber que perdeu. Foi escorregando aos pouquinhos, e quando se deu conta, já não fazia mais. Então, se você ainda consegue, isso não é sorte, não é só genética boa. É sinal de que o seu corpo e a sua cabeça ainda estão funcionando de um jeito que muita gente bem mais nova já não consegue. E eu te peço uma coisa só. Fica comigo até o final, porque as últimas 3 dessa lista são as mais raras de todas. São as que separam quem está só envelhecendo de quem está envelhecendo bem de verdade. E eu aposto que tem pelo menos uma aí que vai te surpreender. Antes da gente começar, deixa eu te explicar por que isso importa tanto. Porque essas 8 coisas não são truque, não são frescura, não são prova de ginástica. Cada uma delas é o que a gente chama de marcador de saúde. São sinais que dizem muito mais sobre quantos anos bons você ainda tem pela frente do que qualquer exame de sangue sozinho consegue dizer. Eu já cuidei de gente de 85 anos com mais vida e mais energia do que gente de 60. E a diferença quase nunca estava no remédio. Estava justamente nessas pequenas capacidades que a pessoa manteve ao longo da vida. E o mais bonito é que nenhuma delas custa dinheiro. Não tem fórmula mágica, não tem suplemento caro, não tem tratamento secreto que só rico tem acesso. É tudo coisa que está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer canto desse Brasil, dentro da própria casa. Por isso eu faço questão de falar sobre isso, porque é informação que liberta, que devolve para você o controle do seu próprio envelhecimento. Então vamos a elas, uma por uma. E se você quiser testar junto comigo enquanto assiste, faça, mas com cuidado. Fique perto de uma parede, de uma cadeira firme ou de alguém de confiança. Combinado? Segurança em primeiro lugar, sempre. A primeira coisa é conseguir levantar do chão sozinho, sem precisar se apoiar em móvel, em parede ou na ajuda de outra pessoa. Parece simples, né? Mas eu te garanto que não é. Sentar no chão e levantar de novo usando só a força do próprio corpo é um dos sinais mais fortes de que você ainda tem força nas pernas, equilíbrio e flexibilidade, tudo junto, ao mesmo tempo. E esses 3 juntos são exatamente o que te protege da queda, que é o maior medo, e com razão, de quem está nessa idade. Eu já vi pesquisa séria mostrando que a pessoa que consegue sentar e levantar do chão com facilidade tende a viver mais e melhor do que a que já não consegue. Não é exagero meu. E olha, eu sei que tem gente que evita o chão a vida inteira, que nem senta mais para brincar com o neto, justamente com medo de não conseguir levantar depois. Se esse é o seu caso, sem desespero, dá para recuperar isso com o tempo, devagar. Mas se você ainda senta no chão para mexer no armário, para brincar com a criançada e levanta numa boa, comemore, porque isso é raro e é precioso. Tem até um teste famoso que os profissionais usam, o teste de sentar e levantar do chão, em que a pessoa tenta sentar e levantar usando o mínimo de apoio possível. Quanto menos você precisa botar a mão no chão ou no joelho, melhor. E olha, eu lembro de uma senhora, Dona Conceição, de 76 anos, que entrou no consultório e sentou no chão para pegar a bolsa que tinha caído. E levantou que nem mocinha, sem nem pensar. A filha dela ficou de queixo caído. Eu não fiquei,
porque eu sabia o que aquilo significava. Aquele corpo ainda tinha reserva, ainda tinha estrada pela frente. Esse é o tipo de coisa que não aparece em exame nenhum, mas que diz tudo. A segunda coisa é conseguir ficar equilibrado num pé só por uns 10 segundos. E, de novo, com cuidado, perto de algo para se segurar se precisar. Esse aqui é um daqueles testes silenciosos que dizem muito. O equilíbrio é uma das primeiras coisas que a gente perde com a idade. E o pior é que a gente perde sem perceber, porque no dia a dia a gente está sempre com os 2 pés no chão. Aí, na hora que tropeça no tapete, que pisa num degrau torto, que desvia de um buraco na calçada, é o equilíbrio que decide se você se recupera ou se você vai ao chão. 10 segundos num pé só pode parecer pouco, mas quem consegue isso aos 70 e poucos anos tem um risco de queda muito, muito menor. Eu já atendi tanta gente no hospital depois de uma queda boba que começou justamente com um momento de desequilíbrio. Então, se você ainda fica firme num pé só para calçar o sapato, para vestir a calça em pé, isso é um sinal lindo de que o seu corpo ainda está bem conectado, da cabeça aos pés. E se você reparou agora, testando, que balança bastante, não se assuste. Equilíbrio se treina em qualquer idade e é uma das coisas que mais respondem rápido. Segurando na pia da cozinha enquanto a água da panela não ferve, levante um pé do chão por alguns segundos, depois o outro. Faça isso todo dia, sem pressa. Em poucas semanas você já sente diferença. O corpo é generoso, ele responde a quem cuida dele, não importa a idade que tenha. A terceira coisa é subir um lance de escada inteiro, sem precisar parar no meio para recuperar o fôlego. Olha que pista valiosa essa! Subir escada junta tudo, coração, pulmão e perna trabalhando ao mesmo tempo, sob esforço. Se você sobe um andar e chega em cima conversando normal, sem aquela ofegada, sem ter que parar segurando no corrimão para respirar, é sinal de que o seu coração e o seu pulmão ainda estão dando conta do recado muito bem. Os médicos até usam isso como referência, sabia? A capacidade de subir escada é um espelho da saúde do coração. Agora, se você percebe que de uns tempos para cá começou a parar no meio da escada, que cansa mais do que cansava antes, isso não é só a idade. Isso é um aviso que merece uma conversa com o médico. Mas se você ainda sobe a escada de casa, a do prédio, a da igreja, sem drama nenhum, então o seu motor ainda está rodando redondo. Aproveite e continue subindo, porque escada, no fim das contas, é academia de graça. E aqui vai uma dica de ouro. Não pegue o elevador por preguiça quando você ainda dá conta da escada. Cada degrau que você sobe é um treino para o seu coração. É uma vela a mais no motor. Quem foge da escada a vida toda, no fim, perde a escada de vez. Quem encara, mantém. A quarta coisa é ter força nas mãos, força de aperto. Conseguir abrir um pote de vidro daqueles teimosos sem chamar ninguém, carregar as sacolas da feira, torcer um pano, segurar firme no corrimão se precisar. Pode parecer detalhe bobo, mas a força das mãos é uma das coisas mais reveladoras que existem. Tem estudo mostrando que a força do aperto de mão está ligada à saúde do corpo inteiro e até a quanto tempo de vida boa a pessoa ainda tem. Quando a mão começa a falhar, quando o pote não abre mais, quando a sacola fica pesada demais, geralmente é um reflexo de que a força geral do corpo está caindo. Eu lembro de uma paciente que dizia, toda orgulhosa, que ainda abria todos os potes da casa, que era a abridora oficial da família, e ria disso. Pois é,
Aquela senhora estava me dando, sem saber, um excelente sinal de saúde. Então, se as suas mãos ainda têm pegada firme, comemore essa também. E se você anda perdendo essa força, que tal voltar a usá-las mais? Amassar pão, sovar a massa do bolo, apertar uma bolinha de borracha vendo televisão, abrir os potes você mesmo em vez de já passar para outra pessoa. Toda vez que você terceiriza uma tarefa que ainda consegue fazer, você ensina o corpo a precisar de menos força e ele obedece, ele entrega menos. Então faça o contrário, continue usando essas mãos. Elas trabalharam a vida toda por você, elas ainda têm muito o que dar. A quinta coisa é caminhar num ritmo bom, sem se arrastar. A velocidade com que a pessoa caminha é, pasme, um dos melhores indicadores de saúde na terceira idade que existem. Não precisa ser rápido como atleta, longe disso, mas aquele passo firme, decidido, em que você atravessa a rua tranquilo dentro do tempo do sinal, em que você acompanha a conversa andando sem ficar para trás do grupo. Esse passo diz muito. Quando a caminhada começa a ficar lenta, arrastada, hesitante, costuma ser sinal de que alguma coisa no conjunto está pedindo atenção. Pode ser força, pode ser equilíbrio, pode ser o coração, pode ser até a cabeça. Por isso, os profissionais de saúde olham tanto para a forma como a pessoa entra andando no consultório. A gente repara antes mesmo de você sentar. Então, se você ainda anda com aquele passo de quem sabe para onde vai, firme, sem medo, isso é ouro puro. Continue caminhando todo dia, porque é justamente isso que mantém esse passo bonito por mais tempo. E não precisa ser nada grandioso. Uma volta no quarteirão depois do café, ir até a feira a pé e voltar carregando a sacola, dar uma caminhada na pracinha no fim da tarde, quando o sol está mais fraco. Eu sempre digo para os meus pacientes que a caminhada é o remédio mais barato e mais poderoso que existe, e o melhor de todos, porque não tem bula, não tem efeito colateral e ainda vem de brinde com sol, ar puro e, se você caminhar acompanhado, uma boa prosa. Já vi gente trocar 3 remédios por uma caminhada diária e melhorar de pressão, de açúcar, de humor e de sono, tudo de uma vez. O corpo foi feito para se mover. Quando você anda, você está dizendo para ele, todo dia, que ainda precisa dele inteiro, e ele escuta. Pera, antes de eu seguir, deixa eu recapitular rapidinho para você não se perder e já ir conferindo quantas você marcou. Até agora a gente viu 4. Levantar do chão sozinho, equilibrar num pé só, subir escada sem parar e ter força nas mãos. Mas a 5ª, caminhar com passo firme. Conta aí quantas dessas 5 você ainda faz. Guarda o número. Agora vem as 3 que eu te falei, as mais raras de todas. As que de verdade separam quem só ficou mais velho de quem envelheceu bem. Presta atenção dobrada. A 6ª coisa é manter a cabeça afiada, conseguir aprender coisa nova mesmo nessa idade. E aqui eu não estou falando de nunca esquecer onde deixou o óculos, porque isso acontece com todo mundo, comigo inclusive, e em qualquer idade. Estou falando de algo mais profundo, a sua capacidade de aprender. Você ainda consegue aprender a mexer no celular novo, mesmo xingando ele um pouquinho no caminho? Ainda decora a receita nova? Aprende o nome dos personagens da novela? Lembra do aniversário dos netos? Acompanha o raciocínio de uma conversa do começo ao fim? Isso é sinal de um cérebro que continua ativo e plástico, que continua se renovando. O cérebro é igual músculo. O que é usado fica forte. Eu sempre digo para os meus pacientes para nunca pararem de aprender nada. Seja um joguinho de cartas, uma palavra cruzada, um aplicativo novo, uma oração diferente, uma música para cantar. Cada coisa nova que você aprende é um tijolinho a mais de proteção para sua memória.
Se a sua cabeça ainda tem essa fome de aprender, você está muito, muito à frente. Eu tenho um carinho enorme por uma história que vivi. Um senhor de 82 anos que decidiu aprender a mexer no celular para poder fazer videochamada com a neta que tinha ido morar fora. No começo ele me dizia, irritado, que aquilo era coisa do demônio, que não ia aprender nunca. Pois bem, 3 meses depois ele estava mandando áudio, foto, figurinha e até reclamando que a neta demorava a responder. Aquilo não foi só sobre o celular. Foi o cérebro dele criando caminho novo, se reinventando aos 82 anos. Nunca, em hipótese alguma, acredite em quem disser que você é velho demais para aprender. Isso é mentira. E é uma mentira perigosa, porque quem acredita nela para de tentar, e quem para de tentar, perde. A 7ª coisa, e essa surpreende muita gente, é conseguir dormir uma noite razoável e acordar minimamente descansado. O sono é uma das coisas mais subestimadas que existem e uma das primeiras a se bagunçar com a idade. Tem gente que aceitou que velho não dorme e parou de lutar por isso, achando que é normal passar a madrugada acordado olhando para o teto. E eu te digo, não precisa ser assim, e não é saudável que seja. O sono é a hora em que o corpo se conserta, em que a memória se organiza, em que o coração descansa. Quem dorme mal, com o tempo, sente no humor, na memória, na pressão, na disposição para viver o dia. Então, se você ainda consegue pegar no sono sem grande sofrimento e dormir umas boas horas seguidas na maioria das noites, acordando com um pingo de energia, isso é um presente que muita gente da sua idade já não tem. E se o seu sono andar ruim, por favor, não trate isso como detalhe, nem comece a tomar remédio para dormir por conta própria, porque isso pode ser perigoso e aumentar até o risco de queda de madrugada. Leve essa queixa para o médico, ela merece atenção de verdade. E enquanto isso, cuide do básico, que faz mais diferença do que as pessoas imaginam. Pegue sol de manhã, mesmo que seja só uns minutinhos no portão ou na janela, porque o sol de manhã acerta o relógio do corpo. Evite cochilar demais à tarde. Evite o cafezinho depois das 3 da tarde. E desligue a televisão e o celular um tempinho antes de deitar. São coisas pequenas, mas que juntas ajudam o sono a voltar sem precisar de remédio nenhum. O corpo sabe dormir, ele só precisa que a gente pare de atrapalhar. E a 8ª, que para mim é a mais importante e a mais rara de todas, é ainda ter um motivo para levantar da cama de manhã, um propósito. Alguém para cuidar, alguém para visitar, uma planta para regar, uma fé para praticar, uma roda de amigos, uma causa, um neto para buscar na escola, qualquer coisa que faça você abrir o olho de manhã e pensar: tenho algo para fazer hoje, alguém precisa de mim, eu faço falta. Eu vi, nesses mais de 20 anos, uma coisa que nenhum livro me ensinou tão bem quanto a vida. As pessoas que mantêm um propósito, uma conexão, uma razão de ser, essas envelhecem de um jeito completamente diferente. Elas têm mais força até para enfrentar a doença quando ela aparece. Eu já vi paciente melhorar de coisas que eu não esperava, simplesmente porque tinha um motivo forte para querer ficar. E já vi o contrário também. Gente que fisicamente estava bem, mas que tinha desistido por dentro, que não via mais sentido e foi se apagando devagar. O corpo segue o coração. Então, se você ainda tem esse fogo aceso, esse motivo, essa vontade, guarde isso como seu maior tesouro, porque é exatamente isso, mais do que qualquer músculo, que mantém a gente vivo de verdade. E se você sente que esse fogo anda meio fraco ultimamente, que os dias andam todos iguais, que perdeu um pouco o sentido depois que parou de trabalhar ou depois que alguém querido se foi, escuta o que eu vou te dizer com todo carinho. Propósito não é só coisa grande, não precisa mudar o mundo.
Pode ser cuidar de uma plantinha na varanda e ver ela crescer. Pode ser ligar para um amigo que mora sozinho todo dia, só para saber se ele está bem, e virar você o anjo da guarda de alguém. Pode ser aprender a fazer um doce e levar para alguém. Pode ser voltar para a igreja, para o grupo, para o coral, para a costura. O propósito muitas vezes não está esperando você descobrir. Ele está esperando você criar. E nunca, nunca é tarde para criar um novo motivo de viver. Eu já vi isso acontecer com gente que jurava que já tinha vivido tudo o que tinha para viver. Agora me conta, de 8, quantas você marcou? Se você fez mais da metade, parabéns sinceros. Você realmente está entre os raros. Está fazendo muita coisa certo, mesmo sem perceber. Se marcou todas as 8, então você é uma joia rara de verdade, dessas de se emoldurar. E eu queria muito poder te dar um abraço. E se você marcou poucas, olha, não fica triste de jeito nenhum, porque tenho uma ótima notícia para você. Quase tudo nessa lista dá para recuperar e fortalecer com o tempo, com pequenos passos, na sua velocidade. A força volta, o equilíbrio melhora, o sono se ajeita, o propósito a gente reencontra. Nunca é tarde demais para começar, e eu falo isso de quem já viu gente de 80 anos virar o jogo. O importante não é onde você está hoje, é para onde você decide caminhar a partir de agora. E se esse vídeo te fez bem de algum jeito, faz uma coisa por mim que não custa nada. Se inscreve no canal para eu poder continuar trazendo esses conteúdos com carinho. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que está nessa faixa de idade. Um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, um amigo querido. Pode ser que a sua mensagem chegue na hora certa para alguém que precisava ouvir justamente isso hoje. E aí nos comentários eu quero muito saber, de 8, quantas você conseguiu marcar? E qual delas foi a que mais te surpreendeu? Escreve para mim, sem vergonha, porque a sua resposta pode animar e inspirar muita gente que está lendo aqui também. Eu leio todos, um por um. Se cuida, se valoriza e até a próxima.